voltamos, mais um vídeo, vamos fazer um vídeo hoje sobre verbão. Os meus olhos vermelhos, cara, nossa, acabei de espirrar aqui, eita, espirrei, meu Deus. Bora, vamos lá. Então vamos falar hoje sobre Weber, cara. Weber é o terceiro ali daquela tríade base da sociologia, né? A gente estuda Durkheim, a gente estuda Marx e agora a gente fecha com Weber, cara. Você tem que compreender esses três. E o Weber seja um dos mais prazerosos de você entender, tá legal? Eu até indicaria você, toda vez que for estudar Weber, estudar Durkheim. Por quê? Porque eles são muito diferentes. Cada um caminha por um lado. Então, como eles são tão diferentes, é bacana você estudar os dois, porque você vai percebendo as diferenças entre eles e aí você vai entendendo cada um. Ideia de atividade. Quem sabe no fim do vídeo eu coloco aqui a atividade. Então vamos lá, cara. Vamos falar de Weber, né? Weber foi um grande estudioso, cara. Estudou filosofia, estudou história, foi um dos pais da sociologia, né, cara? Mas o mais bacana é que o Weber viveu muitas coisas, né? Então, quando você pensar na sociologia do Weber, ele fala muito sobre política, por exemplo, você tem que pensar que o Weber viveu isso realmente, ele praticou a sua sociologia, a sua filosofia. Como assim, professor? O Weber vai viver, vamos dizer assim, ele vive, mas a grande pegada da vida dele vai estar ali na Primeira Guerra Mundial, né? Ele, inclusive, morre um ano depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ele morre em 1920. A Primeira Guerra terminou em 1919. E o Weber, cara, ele trabalhou primeiro no hospital de guerra, como diretor desse hospital. Depois ele vai trabalhar no Tratado de Versalhes como um dos colaboradores para tentar buscar uma saída que não punisse de maneira muito severa a Alemanha, uma coisa que não deu certo. A gente sabe que o Tratado de Versalhes ele foi extremamente severo com os alemães, né, cara? Inclusive, toda vez que a gente fala de Tratado de Versalhes, a gente está falando do fim da Primeira Guerra e já está falando do início da Segunda, porque o Tratado de Versalhes é o motivo da Segunda, é um dos motivos da Segunda Guerra Mundial, né? E depois, ele também vai trabalhar na construção da República de Weimar. Tá? A gente sabe que a Alemanha, quando teve a unificação dos estados alemães, a gente tem a formação de um império alemão, né? O chanceler, o Otto von Bismarck, tinha um império ali, né? E depois a gente tem a troca desse império, vamos dizer, por uma república, a República de Weimar. E aí o Weber é um dos caras que trabalha na construção dessa república. Então você já vê que é um cara que está muito presente dentro da história alemã e muito presente dentro da política e da vida do povo alemão. Foi um cara que praticou a sua sociologia. E aí, quando a gente fala de prática sociológica, é natural a gente sempre lembrar do Karl Marx, né? O Karl Marx sempre fala da praxis, né? Do colocar em prática. A gente não construir um estudo, uma sociologia apenas para nós, mas uma sociologia que não ficasse no mundo do pensamento, mas que fosse para o mundo real. E o Weber é um cara que vai viver isso de maneira muito intensa, tá legal? Como eu disse, o mais bacana é você estar sempre fazendo comparações do Durkheim e do Weber, porque são dois caras extremamente distintos. Eu vou pegar uma folhinha aqui que eu desenhei rapidinho. Lembra que eu sempre fazia uns desenhos assim na sala para poder explicar o Durkheim? Acho que você vai lembrar. Tá dando para enxergar? Tem uma luz aqui, deixa eu ver. Vai dar, aqui vai dar. Lembra? Meio social atua sobre o comportamento do indivíduo. Meio social, cara, é tudo que a gente está produzindo, tá? Então, assim, desde quando a gente se uniu como seres humanos, quando a gente começou a viver junto, a gente foi criando esse meio social. É algo que está além, é algo que roda a nossa sociedade e que constrói nossos comportamentos, mas não é algo, vamos dizer assim, visível, ou ele até tem campos visíveis, como a Constituição, mas ele é algo que está na nossa sociedade que atua sobre nós, tá legal? Para o Durkheim, o meio social atua sobre o comportamento do indivíduo, tá legal? E esse indivíduo atua sobre o meio social? Para o Durkheim, não. Para o Durkheim, esse indivíduo ele só recebe desse meio social, ele não atua sobre ele. E aí o Weber vem com uma ideia diferente. Ele vem falando, o meio social atua sobre o comportamento do indivíduo, mas o indivíduo atua sobre o meio social. Então ele começa a valorizar quem?
a figura do indivíduo. O indivíduo passa a ser uma pessoa importante dentro da sociologia de Weber, porque ele vai falar, cara, não dá para a gente estudar uma sociologia sem a gente estudar a participação do indivíduo dentro dessa sociedade. E pensa comigo, cara, eu concordo muito com a sociologia do Weber. Nós, indivíduos, estamos atuando diariamente sobre o meio social em que a gente vive. Coisas que eram certas no passado, hoje já não são mais aceitas, tá? Cara, tem um clipe do Caetano Veloso. Eu não vou lembrar da música agora, eu não preparei. Mas tem um clipe do Caetano Veloso que, cara, esse clipe, quando ele foi lançado na década de 90, ele foi lançado no Fantástico até. Era uma coisa que bombava na época, os clipes eram lançados lá. E o clipe é uma música onde a mulher fica brigando com o cara constantemente. No fim do clipe, o Caetano dá tipo um tapa na câmera, tá? Como se estivesse batendo a mulher, 2 tapas assim. Naquela época, a gente não teria a repercussão que nós temos hoje. Por quê? Porque é um tipo de comportamento que é inaceitável mais dentro da nossa sociedade. Mas ali era só uma reprodução artística, poética, não quer dizer a realidade. O Caetano não é um cara machista, um cara que bate mulheres. Eu não tô criticando isso, não tô falando isso, pelo amor de Deus. Quem sou eu para criticar Caetano Veloso? Meu Deus do céu. Tá? Eu tô só para falar o seguinte: tinham comportamentos naquela época que hoje são inaceitáveis. Tinha piadas dos Trapalhões, por exemplo, que hoje não são aceitas. Comportamentos num clipe ou numa música, falas que hoje, nos dias de hoje, jamais seriam aceitos pela nossa sociedade, porque a gente está num processo evolutivo. E esse processo é um processo de transformação que não veio do meio, mas é um processo de transformação que veio de onde? Veio do indivíduo. É do indivíduo para o meio social. O meio social atua sobre o indivíduo? Lógico, quando a gente nasce, quando a gente vive em família, a gente está aprendendo e esse meio social está atuando sobre a gente. Agora, o indivíduo, ele também é significante, porque os indivíduos, eles vão alterando o meio social em que eles vivem. Tá legal? Basicamente é isso aí, deu para ver essa diferença entre os dois? Então, beleza. Outra coisa muito bacana da gente falar é sobre a ação social. O Weber é um cara que fala muito sobre a ação social, né? A ação do indivíduo sobre a sociedade. De novo, olha aqui, tá? O meio social, ou eu vou virar para cá, aí. O meio social atua sobre o comportamento do indivíduo e esse indivíduo atua sobre o meio, tá legal? Como que é a ação desse indivíduo sobre o meio? São 4 ações, tá legal? 2 delas são irracionais, 2 delas são racionais. E é isso que a gente vai ver agora. A primeira ação social do indivíduo sobre o meio social é a ação social afetiva. E aí o nome mesmo já diz, afetiva. Cara, dá para você entender na hora, só com a palavra. Ação social afetiva. O que é uma ação social afetiva? É uma ação social dotada de emoção. Então, quando você fala com alguma coisa, ou você age com inveja, quando você age com ódio, com raiva, com amor, com carinho, é uma ação social dotada de quê? Afetividade. Nem sempre uma afetividade positiva, às vezes negativa, mas é uma ação social dotada de afetividade. Tá legal? Segunda ação social é a ação social tradicional. Tradicional, cara, toda vez que você pensar numa coisa que é ou não é tradicional, pensa assim, sempre foi assim e por sempre ser assim, sempre será assim. Ou nossa sociedade sempre fez assim, por isso que eu faço. Tem coisas que a gente faz que fazem parte do tradicional. Então, acordar de manhã e tomar um café da manhã, ir para a escola, a criança tem que estudar, respeitar pai e mãe, respeitem seu pai e sua mãe. Tudo isso é o quê? Tradicional, já se tornou uma tradição dentro da nossa sociedade, e essa tradição, ela é o quê? Ela é cobrada, ela atua sobre nós. Então, várias das nossas ações cotidianas, elas são ações sociais tradicionais. A gente tem outras 2 ações já que são assim, que a gente fala que é pensada, né? É a ação social movida pelo fim, que é aquela ação social onde eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá?
Ir para a escola. Quando você está indo para a escola, no caminho da escola, e você pensa, opa, eu posso cortar caminho por aqui para chegar na escola mais rápido, você está fazendo o quê? Uma ação social movida pelo fim. Você buscou uma finalidade naquela ação. Você mesmo estudando, a gente estudando, vendo vídeos durante esse tempo de quarentena. A gente está estudando porque nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? Passar no vestibular, entrar em determinado curso, ser uma pessoa com conhecimento científico, é uma ação social dotada de fim. Tá legal? Movida por um fim. Fechado? E vamos lá, a última ação é a ação social movida por valores, né, cara? E aí, quais são os valores? Poxa, a gente tem muitos valores dentro da nossa sociedade, principalmente quando a gente linka a nossa sociedade com religiosidade. A religiosidade é uma das coisas que mais gera valores sociais, né? Valores como, vamos dizer, honestidade, como amor ao próximo, isso é movido a valores, tá legal? Então você pode ver, por exemplo, em campanhas políticas, é muito natural que durante a campanha a gente tenha políticos que vêm trazendo um discurso relacionado a valor. A valor de tipo de não à corrupção, de não roubar e etc. É um valor, tá legal? Valor de honestidade. Isso é natural dentro da nossa sociedade também. Então são esses 4 tipos de ações sociais que a gente tem. Para fechar o Weber, a última coisa que é super importante é a gente falar sobre o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá legal? E aí é um livro muito bacana porque ele vai relacionar o capitalismo com uma religião. Qual religião que ele vai relacionar, professor? Principalmente com o calvinismo. Lembra o calvinismo? A gente tem que lembrar como é que é a morte e como é que é a salvação, como a salvação se dá pelo calvinismo. Tá legal? Então vamos lá. A salvação calvinista, ela se dá por onde? Ela se dá a partir do quê? Do acúmulo de bens e de riquezas. Não. Ela se dá, na verdade, pela predestinação. Calvino diz que Deus lá no céu já tinha predestinado quem seria salvo e quem não seria salvo. Qual era o sinal dessa salvação? Aí sim, o sinal dessa salvação é o seu acúmulo de bens e de riquezas. Quanto mais rico e mais importante dentro da sociedade, mais sinais de salvação você tinha. A salvação era por predestinação, mas a sua riqueza e sua importância te davam sinais de que você tinha sido escolhido para ser salvo. Tá legal? E aí ele vai falar, cara, o capitalismo, como nós conhecemos hoje, ele está extremamente linkado ao que? À formação do protestantismo. É graças ao protestantismo que esse capitalismo, como nós conhecemos, ele existe. Por quê? Porque esse capitalismo, ele viu no protestantismo, principalmente no calvinismo, a possibilidade de quê? Acumular bens e riquezas. Você tem que pensar que o cristianismo o cristianismo católico ou protestante e protestante luterano, eles não estimulam o acúmulo de capital. Agora, o calvinismo, ele vai chegar para o burguês e vai falar, cara, ter riqueza é bom, guardar dinheiro é bom, o trabalho pode te gerar o quê? A salvação. Então, essas ideias, elas vão se embrenhar dentro do capitalismo e que vai atuar diretamente sobre a nossa sociedade. Tá legal? Por hoje é só. Ah, atividade. Eu acho que eu vou passar a atividade aqui no vídeo. A atividade do vídeo vai ser você produzir uma tabela comparativa. Tabela, tipo aquela de Excel, 2 colunas comparativas entre Durkheim e Weber. Tá legal? Na verdade, pode ser uma tabela, pode ser um texto, o que você quiser. Eu vou abrir uma atividade e você lança lá. Fechadão? Até mais. Tchau. Au!